partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com a senadora Rose de Freitas. Ela que é líder do governo aqui no Congresso Nacional. O nosso tema são os desafios que o país tem pela frente para poder voltar a ter um crescimento econômico, a ter o seu desenvolvimento. Era o assunto que a gente já conversava um pouquinho antes da gravação e que a senadora, eu pensei em falar, vamos falar desafios do governo Temer. E a senadora falou, não é do governo Temer, é do país, é nosso desafio. E é sobre isso que a gente conversa agora, né, senadora? Porque... Boa tarde, boa noite, bom dia. Olá, né? Olá a todos. Primeiro é o seguinte, hoje a crise é tão profunda e tão grave que ninguém pode apostar em lugar nenhum ou dizer que isso se resolve em um ano. Pelo contrário, ela tem um perfil mais longo. Nós vamos entrar em 2018 ainda carregando o que restar daquelas medidas que foram adotadas e que não foram eficientes para fazer o ajuste para o país funcionar adequadamente. Então, por exemplo, a gente já vai fechar o orçamento esse ano, a gente vai fechar as contas em déficit, né? E essa expectativa é que continue assim o ano que vem? Por exemplo? O ano que vem também. Porque quando nós estamos falando que temos uma crise econômica muito grande, nós estamos falando do que restou dessa crise, né? Estamos falando de 13 milhões de desempregados, uma inflação de 13, quase 14%, nós estamos falando de uma previdência que não se sustenta, nós estamos falando de uma saúde mal administrada ao longo desses anos todos, estou falando da educação que falta nós ajustarmos nos patamares ideais. Nós estamos falando de um país que ainda tem analfabeto. No século XXI. E nós estávamos falando outro dia, bem recente, que nós éramos um país que estava indo para o primeiro mundo. E de repente do primeiro mundo nós estamos caindo para qual mundo? Quando o país chega no ponto que nós chegamos agora, só há uma coisa que tem tolerância, a verdade, a transparência e as decisões sérias. Bem recente nós vimos que foi concedido um aumento, né? Um aumento que o povo brasileiro reagiu a ele. Você já viu o povo reagir ao aumento? Ele quer para ele também, mas o povo reagiu. Demonstrou ira, demonstrou desassossego e, sobretudo, angústia. Porque ele disse, se o país está em crise, nós temos que ajustar a economia, como é que de repente se dá um aumento para tantas categorias ao mesmo tempo? De onde vem esse dinheiro? Mas tem dinheiro para isso? Né? E ainda atrás dessa fila, dos que foram aprovados, ainda tem mais 14 a 17 categorias que querem aumento. O governo não tem dinheiro, absolutamente recurso para faça as suas despesas. O governo precisa cortar gastos. E precisa mesmo, não é aquele negócio que já vem. Há quanto tempo que você ouve falar que vão cortar gasto? E nunca chega. Agora tem uma PEC do teto e é uma reação muito grande na classe política a respeito disso. Porque o que é a PEC do teto? Então vai cortar o investimento da minha região, vão contingenciar os recursos todos das obras que estão aí. Primeiro, o governo tem um canteiro de obras a céu aberto inacabado. Eu, por exemplo, pessoalmente, agora não estou falando líder do governo, eu não admito que você tenha uma escola que você começou e não acabou. Porque aquela escola estava construindo porque era necessário. Uma creche, né? Foram anunciadas 6 mil creches, construíram 1.200 e tem um monte ainda que as mulheres, as famílias estão esperando para poder cuidar dos seus filhos, para que elas possam trabalhar dentro de casa, no emprego fora. Então, o país está todo desarrumado, não tem maneira de você não pensar, a não ser olhando para frente e não começando a pensar que tem que sacrificar a vida dos aposentados, aqueles que conquistaram seus direitos, porque por aí você começa já fazendo um ajuste que pode servir muito ao país, mas é injusto. Mas tem que reformar a Previdência. Nossa, então, o que seria o Eu já falei do assim, de uma vez, eu já fui falando, porque toda hora nós encontramos um grupo de senadores, de deputados, que diz assim, olha, pelo amor de Deus, não fale em Previdência, que nós estamos em campanha eleitoral. Eu quero levantar uma tese aqui, que eu já levantei. Eleição de 2 em 2 anos atrapalha o país. Entendi. Porque quando você adentra no ano seguinte com temas importantes, porém, não temas tão populares, o que acontece é que é um levante da classe política. Esse assunto não pode, que esse assunto vai atrapalhar a minha eleição. Não esse ano. Agora, nesse momento,
nós teríamos que estar discutindo a reforma da Previdência. Não vamos estar, porque a eleição está em pleno período eleitoral, não é isso? E o país precisa mudar o seu comportamento e fazer o que fez hoje o discurso da presidente do STF, sabe? Falar com Sua Excelência o povo aquilo que realmente o Brasil precisa ser feito e se vai fazer de verdade. Então, talvez o passo mais importante para conseguir uma solução de todos os desafios que temos é uma interlocução, uma conversa melhor com a sociedade. Tem que ter. Ninguém vai aceitar que haja qualquer tipo de ajuste, qualquer tipo de medida tomada no Brasil sem que a sociedade a compreenda e, sobretudo, a apoie. Então, como líder do governo, é esse o conselho que a senhora dá ao presidente da República? Eu falo isso a todo momento, parece uma ladainha que eu falo junto aos ministérios, junto aos meus colegas no parlamento. Eu disse assim, chegou aqui a lei orçamentária anual, nós temos a PEC dos gastos, temos o estudo da reforma da Previdência. Como é que você pode, 3 frentes diferentes, e você não acha que tudo isso diz respeito ao mesmo assunto? Você não pode mandar uma lei orçamentária anual distante do objetivo de ter teto para os gastos do governo, não é isso? E você nem distante também de reformas que necessariamente tem que ser feita, como é o caso da Previdência. Agora é o que a senhora fala, né? Porque a população reagiu a aumentos que foram dados, votados pelo próprio Congresso Nacional. No entanto, esse mesmo cidadão que fica indignado, como eleitor, se ele ouvir certo tipo de má notícia, ele também reage na urna. É um contrassenso isso, não, mas né? o povo brasileiro, eu quero falar isso assim, porque eu sou uma pessoa que convive com o povo. Eu não sou pessoa de elite, eu convivo com o povo brasileiro. Embora todos os segmentos eu debato, escuto, estou representando na hora dos interesses nacionais. Mas eu quero dizer assim, foi o povo que primeiro se indignou de ter dado aquele aumento sequencial, no momento que ele estava apertando tudo que ele podia para ajudar o país a sair do outro lado, de repente veio uma desorganização das metas, colocando o aumento que não poderia acontecer naquela hora. E não teve um lugar que eu fui dar uma aula inaugural, eu fui ao sindicato, eu fui em comunidade, e todo mundo, que aumento é aquele, Rose? Reagiu mesmo. Reagiu e não compreendeu. Mas o país não está na hora de conflito, sacrifício, de aperto, como é que dá aumento assim? Se é que apertar, agora não me venha dizer que vai apertar só o pobre do aposentado lá na ponta, né? Todo mundo, STF, todas as categorias, todos os segmentos, todo mundo tem que entender o que o país está passando e o que precisa ser feito. E aí, por exemplo, a questão do STF que está sendo discutido. Verdade. Aqui, né? E que nessa a sociedade agora, quando eu convidei a senhora, justamente o debate era esse. E a pergunta qual é? Se aumenta no judiciário, tem que aumentar. Se aumenta no STF, aumenta os juízes e tem um efeito cascata que vai chegar na ponta. Tem dinheiro para pagar isso? Porque são os juízes de outras instâncias menores que o Supremo Tribunal Federal que acabam ganhando. Que estão nos estados. Então, o efeito desse aumento, ele vai incidir sobre estados e municípios. Então, tem dinheiro para pagar isso? Você vai deixar de terminar, e outro dia o presidente Temer elencou, junto com a sua equipe, 1.500 obras, assim, que vai de escola a hospital, estrada, até 10 milhões de reais, que por causa desse recurso, por ele não estar disponível, não existir no orçamento, as obras estavam paralisadas. Então você vai paralisar uma obra de uma creche por causa de 200 mil reais, 100 mil reais. Você vai parar um hospital por causa de 1,5 milhão e vai dar um aumento que importa absurdamente mais de bilhões de reais. Não tem coerência. Se é para ser de verdade, vamos ser de verdade do princípio ao fim. Falando a verdade, mostrando os problemas e cortando aonde tem que cortar, na carne, se necessário. Aí vai exigir que tanto a classe política, como a senhora descreveu, que também fica suscetível a certas medidas, quanto a população, aceitarem e encarar, então, as dificuldades. Mascarando um pouco a realidade. Não quero conversar sobre esse assunto agora, porque é período eleitoral, ele diz. Mas esse assunto, a partir do dia 2, vai estar na pauta.
Então não precisa enganar o povo já sabe que a reforma é importante. E não é importante só por causa dessa crise de agora. É importante que durante várias outras gestões de vários outros governos deixaram de fazer a defesa da casa. Entendeu? Temos tantas aposentadorias de pessoas plenamente saudáveis, como temos também outras pessoas que precisam da aposentadoria. E ela não chegou até ela por causa dessa uma distorção. E aí, só para encerrar, que a gente já está com o tempo esgotando, mas assim, a perspectiva da senhora de votação, esse projeto chega em outubro no Congresso e gasta um tempo razoável, vai um ano nessa discussão, menos, o que a senhora acha? Eu acho que chega antes, evidentemente, que está sendo preparada uma proposta. Essa proposta vai ser discutida com as centrais sindicais, com a sociedade orgânica. Que já tem um esforço nesse sentido, Já tem e reconhece a importância que tem. Eu acho que, possivelmente, se não votarmos esse ano, votaremos no início do ano que vem. Nossa, a expectativa é que haja uma agilidade. Paralelo a isso, a PEC dos gastos, a PEC do limite dos gastos do governo. Tá certo? Elas vão estar tramitando? Tramitando, mostrando. Tem que ser concomitante, porque é muito importante que você corte gastos para você prever, primeiro, em relação ao orçamento, o que você pode gastar. Você não pode gastar nada acima do que arrecada, mas também tem aquilo que arrecada com as prioridades devidas, né? Educação e saúde, para mim, é intocável, né? Se falar que vai tirar um tostão da educação, eu não concordo. Não é esse pensamento do governo. E na saúde, que está tão decaída, tão debilitada, também. Então, em seguida a isso, você tem que direcionar aquilo que se consegue arrecadar para as áreas prioritárias, como as que eu citei há pouco. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.